Olá! Hoje vamos falar sobre um dos assuntos preferidos por mim. Hoje vamos falar um pouco sobre podcast e a sonoplastia. Como que ela faz diferença na sua vida. Mentira, não faz tanta diferença assim. Ok, acho que você já percebeu como que eu fico animado quando o assunto é música, né? E não só música, eu falo sobre o som em geral. Acho que já deu pra ver no vídeo lá sobre cadência como que eu acabo de um jeito ou de outro considerando tanto esse assunto. E nesse vídeo eu vou me aprofundar um pouco mais nisso. Não sobre cadência, óbvio. Mas eu quero mostrar aqui como que o podcast realçou tanto a sonoplastia na minha visão de editor. Yes, o podcast. The podcast. Mas antes de mais nada, vamos para a explicação. Bem, podcast é uma mídia composta apenas por artifícios sonoros. Ou seja, assim como o rádio entretém seu público através de seus ouvidos. E de sua audição. Bem, na verdade é só essa a magia do podcast. No final é só um áudio grande de WhatsApp. Mentira, esse é um dos aspectos dele. Cara, você pode expandir essa mídia de tantas formas, tantos formatos, tantos jeitos, tantas interações. Meu Deus do céu, dá pra fazer um filme com um podcast. Sim, dá. Então, pra gente que é editor, pode até se sentir um pouco limitado quando você fala sobre podcast. Porque, cara, como eu já falei antes, quando você edita podcast, você deve mostrar... Eu acho que foi num vídeo desses que eu fiz ou foi em outro lugar, mas eu não sei. Mas o lance é que quando você edita, você é um editor de podcast, você tem que ter noção que você está editando um áudio. E você deve ser um editor sonoro, sonoplasta pelo menos. Então, quando você tem essa noção, você percebe que você perde uma perna da edição, que é o visual, certo? Na edição de vídeo, a gente está muito acostumado, é muito normal você se acostumar e se acomodar. Porque o vídeo, ele complementa aquilo que a gente pode falar e pode expressar, certo? Se o comunicador do vídeo, o personagem principal que está comunicando algo, está dando uma informação, por exemplo, eu aqui, se precisa se complementar algo, vocês podem ver um exemplo aqui ou ali. Miado, o gato tá louco. O dono dele foi embora, pode ficar 5 minutos sozinho. Mas continua. A limitação que o podcast dá, né? Na verdade, para mim, é meio... Bem, eu comecei na edição sendo editor de podcast. Na verdade, eu comecei como podcaster. Então é muito simples você manjar um pouco dos paranauês de edição básica. Só que eu acho, na verdade, a edição de áudio mais difícil do que a visual também. Isso porque, como eu já estava falando antes, o vídeo ele tem elementos que você pode brincar com ele, certo? Você pode trazer, ilustrar e mostrar para o seu ouvinte, telespectador. Para o seu espectador. Exato. Então, o podcast, ele carece um pouco disso, falta um pouco do sonoro, mas em compensação tem muito mais liberdade criativa, porque você pode muito bem produzir uma história, um audiodrama, por exemplo, uma radionovela, um filme, entendeu? Enquanto no visual a gente decorria muito tempo em efeitos especiais e etc., aqui no sonoro não, a gente vai buscar uma soundtrack, uns foleys, né, que a gente chama, uns efeitos especiais que conduzam o ouvinte, conduza a narração para aquilo que está querendo ser transmitido. Por exemplo, em um audiodrama, um dos primeiros que eu produzi, tinha um cara que ele falava no como que chama aquele negócio de gravador? Gravador. E ele narrava a cena que está acontecendo, né? Ele chegava assim, ele estava no futuro distópico, tudo mais, e ele andando, conversando, ele estava no meio de um deserto, no futuro pós-apocalíptico. Nessa cena toda, ele andava e descrevia. O que cabe a mim como editor, nesse caso? Pegar elementos que estavam sendo descritos e complementar na cena. Agora, se isso é feito em vídeo, se isso é gravado em vídeo, é muito mais... Bem,
prós e contras, né? É igualmente complicado produzir esses efeitos, só que eu me vejo muito mais uma facilidade no visual, no sonoro por conta disso. E é muito melhor porque a imaginação de quem ouve é que conta no final das contas. Então você coloca um elemento e é muito da hora, cara, ver ele se desmembrando. Eu já vi muita gente, já conversei com muita gente sobre que ouve as minhas edições de podcast e elas falam, eu pergunto, né, na verdade, e aí, o que você achou daquela parte lá? O que você achou daquela parte ali? O que você achou, né, daquilo, aquilo outro? Porque é importante você saber também quem consome seu conteúdo. O que ela acha, o que ele achou, a pessoa em si achou daquilo. E aí, muitas vezes, eu queria dar som. Olha que interessante. Eu queria dar um visual de que o personagem estava numa floresta e em volta tinha lobos numa floresta. Não tem nada demais. Aliás, era um jogo de RPG, tá? Era uma mesa de RPG. E a gente jogando ali e tal, eu era o mestre e já era o editor dessa mesa, desse podcast. Beleza, eu coloquei os sound effects, os efeitos sonoros de animais, coruja, básico de floresta, cicada, coruja, etc. E coloquei os lobos. Só que coloquei uma rosnada, eu não sei da onde. Aliás, eu coloquei N animais, né? Mas nenhum deles se comparou com o que o cara tinha ouvido. Eu não sei aonde, eu não sei se eu sou péssimo editor, mas eu acho que é um bom sinal até, porque é a imaginação que comanda. E essas horas que você vê. O cara falou que ouviu elefante. Elefante, meu patrão, na floresta. Falei assim, cara, aí depois mais à frente, né, que os personagens descreveram, oh meu Deus, é um lobo, não sei o quê. Mas eu falei, cara, um elefante? Ele pois é, porque no momento tal, você dá um rugido e parece que é outra coisa e tal. Fiquei perguntando, né, não tem nada a ver, mas tudo bem. Então isso que é o legal da sonoplastia, do podcast, porque ele reforça isso. Você traz um elemento e parece que é N coisas, entende? Você coloca um passo molhado na chuva, esse passo molhado pode estar sendo passo em cimento, pode ser passo numa lama, pode ser passo em tantos lugares, você tem que dar mais contexto, entende? É muito mais trabalhoso nesse meio, porque você tem que contextualizar bem mais a cena, o ambiente que você está querendo mostrar ali, de certa forma mostrar. No entanto, em contrapartida, é muito legal você tem joguete, sabe? Você tem direito a brincar com o seu ouvinte também. Então isso que é muito bacana. E uma coisa que é legal é que eu acabei de dizer, na verdade, de forma implícita. Mas uma coisa que é da hora na sonoplastia é que dá pra você brincar com os sentidos de quem tá te ouvindo. Por exemplo, tá ouvindo esse som de chuva? Acabou de começar a chover aqui, não, mentira, é óbvio que é o trabalho da edição. Se eu te falar que esse tema de chuva é isso aqui. Pois é, quem diria, né? Quando eu falo que o som engana muito bem, porque é muito bem mesmo. Isso por quê? Isso acontece porque o nosso cérebro, ele é muito acostumado a fazer associações. De uma forma ou de outra, queremos encontrar padrões, certo? E aí, o nosso cérebro ele sincretiza o som que escutamos para o que conhecemos. Você, por exemplo, não pode conhecer uma nova cor, assim como você não pode conhecer um novo som. Ok, a cor você não pode mesmo, mas o som você até pode. No entanto, imagine que é o seguinte, você escute um novo som, você nunca ouviu esse som na sua vida. Aí você se pergunta, cara, opção A, você associa com outro elemento, acha que é um outro som de um outro objeto, pessoa, coisa, animal, etc, etc. Ou você imediatamente sabe que nunca ouviu esse som. É óbvio que você associa, porque o cérebro ele associa. O nosso cérebro é treinado para encontrar padrões, certo? Então quando eu mostrei esse barulho de chuva e eu mostrei esses bolinhos fritanos, porque na verdade é isso, entendeu? Você escuta algo, é como eu acabei de falar, você dá passos na chuva, são os mesmos passos de um cimento. E por que eu falo cimento?
Porque os efeitos sonoros de passos em cimento sujo, eu tô falando com sujeira, com muita sujeira, parece, entendeu? Não é tão molhado, não dá aquele da água, mas aparece. Se você dá uma disfarçada, você engana. Agora, não dá para diferenciar nada passos de chuva do que passos em grama. É a mesma coisa, cara. Desculpa, aqui eu vou quebrar toda a magia. Eu já falei, nesse canal a gente quebra toda a magia de edição e quebra todos os seus encantos com obras por aí. Você vai assistir um filme e aí você fica... Nossa, é uma coisa muito recorrente que acontece. Eu acho que essa é uma teoria minha, porque que aquele meu amigo ouviu o elefante no rugido. No rugido? Nem lembro, no negócio do negócio lá. Assiste Pica-Pau. Você já viu Pica-Pau? Pica-Pau. O desenho clássico, Pica-Pau. Tem uma cena em que ele tem o leão. Ele é barbeiro e tem um leão que vai lá. É tipo aquele barbeiro que ele canta Figaro. E aí ele faz uma alusão a isso, entende? E aí ele vai e começa a trabalhar no leão. É muito legal a cena entre o episódio. Só que tem uma hora que o leão fica puto. Posso falar essa palavra? Posso. O leão fica puto. E aí o que acontece? Ele ruge, aquele rugido de leão. Adivinha o que acontece? Sonoplasticamente parece que estou falando sobre um plástico sonoro, não é isso. Sonoricamente, eu acho que é melhor falar assim, eu acho que sonoplasticamente nem existe. Sonoricamente, o que eles fazem? O que a edição faz? Coloca o rugido do leão. Só que na selva, no mundo animal, existem rugidos, não são rugidos, sons animais que são imponentes. Por exemplo, você ouve o rugido de um leão, é imponente. Então tem algo mais imponente do que assim como florestas à noite tem uivos de lobo, entendeu? Dá na mesma. Só que tem outro animal que é mais imponente, o seu som é mais imponente do que um leão. Se você não percebeu isso até agora, você vai começar a reparar. Toda vez que tem um rugido de leão, como que chama? Enfim, tem o som de um elefante. Esse som aqui. E aí juntando os dois fica... Não tem nada a ver. Eu vou pesquisar a cena para ver se eu consigo mostrar. Não garanto nada. Não. Enfim, isso por que acontece? Por que os editores se aproveitam muito bem desses artifícios para fazer produzir suas edições? Ok, produzir seus conteúdos. Isso porque o nosso cérebro, como eu já falei, ele é por padrões. Ele segue sons já conhecidos. Porque, sejamos francos, a nossa biblioteca não é vasta. Nós aprendemos a maioria dos sons até os 10 anos. Até lá, a gente só reproduz eles de novo. A gente não descobre um som novo, assim. Tipo, todo dia você descobre um som novo depois dos 10 anos. Não acontece isso. Então, a edição aproveita desse... A gente sempre fala, como editor, você tem esse poder meio psíquico, né? Se você conhece a psicologia naturalmente, humana, você sabe trabalhar com ela, você consegue manipular ela de certa forma. Isso tanto por bem quanto por mal. Mas o principal aspecto da edição é isso, a manipulação de sentimento. E a sonoplastia mexe principalmente com isso, a manipulação sonora. Então, você como editor, ou como aspirante editor, ou você só como quem gosta do assunto, saiba que a edição está sempre aqui para manipular você. E o que eu quero dizer com isso tudo é que no final é só você descrever uma cena e ela é composta automaticamente pela sua imaginação. Quer ver? Vamos lá. É noite. Você está em um ambiente úmido, mas não goteja. Você dá passos lentos em uma planície vasta. O chão é de certa forma úmido. A grama que você pisa, igualmente molhada. À sua frente, algumas árvores. Poucas, não muitas. O vento, não tão forte, mas ainda assim uiva no seu ouvido. E por falar em uivo, lá no fundo. E então, depois de
alguns metros, você começa a ouvir os animais. Porque à sua frente, você vê aquelas árvores que antes estavam mais espalhadas, agora estão bem mais concentradas. E à sua frente, existe uma floresta. Dela, você escuta os animais. Ainda andando, você ouve leves passos atrás de você, à sua direita. Paralisado, você pensa no que vai fazer. Aos poucos se vira, só para encontrar nada. Você dá uma olhada, outra, desconfiada. Não é nada mesmo. Continua andando. Quando você volta... Piada bosta. Mas bem, voltando para a história, deixando o RPG de lado, vai. É legal quando isso acontece, não é? É legal quando você tem essa associação. No final das contas, é massa assim quando você começa a perceber esses joguinhos da edição que existem, sempre existem. E aí você começa a perceber como que um som realmente não descreva uma cena, um objeto, um animal. Mas, por que não? Serve, né? Enfim, pretendo trazer aqui futuramente mais episódios assim, né? Mais episódios para demonstrar isso que eu estou dizendo. Vamos jogar jogos, esse não é um canal de gameplay, mas eu estou aqui para mostrar a diferença sonoplastica de novo essa palavra, sonora nos jogos. Isso acontece muito em jogo. Bem, é isso. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você gostou, dê um joinha. Se não gostou, dislike. Se você ficou curioso com o tema, se você tem algo para falar sobre ele, alguma experiência, fala, nossa, isso é verdade, eu já notei, ou nunca percebi na minha vida. Comente. E por hoje... a gata voltou a miar. Agora parou, não vai dar pra ouvir. E por hoje é só. Quinta-feira estaremos de volta, eu aqui no meu velho e querido banco. E vocês em todo o país. Até mais, galera. Falou! Passando aqui rapidão para divulgar o meu podcast também, que também tem aqui no YouTube, tem lá no Spotify, tem no Google Podcast, tem em tantos outros lugares. Você vai curtir. Dá uma olhada lá, que para quem gosta de podcast, é uma boa.